Olá, eu sou Jaqueline Garcia da Rocha Velho, fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Caxias do Sul. Eu fiquei responsável por ministrar as aulas do módulo 3, audição, do curso Linguagem e Alfabetização Primeiros Passos. Esse módulo vai ser dividido em 2 aulas e essa é a aula 1. Para nós iniciarmos a nossa fala sobre audição, eu trouxe um vídeo que mostra um pouquinho da importância da audição para nós, para as crianças, para nós como indivíduos, né? O quanto ela é significativa. Vamos assistir. Recording, Lachlan. His first hearing aid with sound. Laura, darling. Darling. Hello, Lachlan. There we go. Well, hello. Oh, darling. Oh, darling. Oh. He's listening. He's listening. Hi. Gorgeous. Oh, look. Hi. He's smiling. Lachlan. Hello. Hello, darling. Oh, look. He's smiling. He's smiling. I told you it's not so darling. bad Look, once you he's see their Hi response. there. He's smiling, Oh, sweetheart. isn't that Sorry, lovely? Elise. Yeah. Hello, darling. Oh, darling. Hello. You're smiling. Can you hear? Amazing. Isn't it amazing? Hi. Now I'm just going Hi. to clap, make sure it's not too loud. Ready, Lachlan? See how he blinks a little bit? But he stops, so He stopped his, it's okay. it's not too loud. And he's not blinking when we talk. Yeah, Boy, darling. Yes. Hi there. It was a reaction, wasn't it, when the keynotes came on? When they stop like that, they're listening. Yeah. How good. É até emocionante a gente poder ver a reação desse menino, né, ao escutar pela primeira vez. É um menino que fez a adaptação de um aparelho auditivo, né, e a reação dele, né, ao escutar, né, a audição, ela nos conecta ao mundo ao redor e ela é muito significativa, não somente para a questão da aprendizagem e da linguagem, mas para nós como indivíduos. Cut the tube. Então, a gente viu no módulo anterior sobre linguagem que a integridade do sistema auditivo ela é fundamental para uma boa aquisição e um bom desenvolvimento da linguagem. E nesse aspecto é bom a gente considerar que qualquer alteração da audição ela pode trazer um impacto nesse processo, né? Eu queria citar como um exemplo as otites médias de repetição, que causam a flutuação da audição, ou seja, horas a criança está escutando bem, horas ela tem um rebaixamento, ainda que leve, é moderado, mas ela tem um rebaixamento. Isso acaba impactando na aquisição da linguagem, podendo trazer trocas de fonemas e outras dificuldades. Também queria citar o exemplo dos casos de surdez profunda, em que a gente não observa o desenvolvimento da linguagem oral, né? A criança tem essa dificuldade em se comunicar porque ela não tem esse feedback, ela não consegue escutar o som ao seu redor. E também gostaria de destacar que a aquisição da linguagem, ela não é só importante para a comunicação, mas ela vai afetar outros aspectos. Por exemplo, ela é fundamental para o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Então, se eu não tenho uma boa aquisição da linguagem, eu vou ter um impacto nas habilidades cognitivas. Também vou ter um impacto no meu futuro desenvolvimento e desempenho escolar. Até mesmo vai impactar no comportamento e na personalidade da criança, do indivíduo. A incidência de deficiência auditiva relatada pela literatura, né, aqui eu trago dados da Academia Americana de Pediatria, é que 1 a 3 de cada 1000 nascidos vivos
têm deficiência auditiva em algum grau, e quando são recém-nascidos provenientes de UTI neonatal, essa incidência sobe para 2 a 4 a cada 100 recém-nascidos. É uma incidência bem alta. Vocês veem nesse texto que eu trago que algumas doenças triadas pelo teste do pezinho, como anemia falciforme, hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, eles não chegam a 1 para cada 1000 nascidos vivos. Então, a incidência de deficiência auditiva é realmente bem significativa. De acordo com o censo do ano 2000, era a 3ª causa de deficiência no Brasil, né? Colocando ali, ó, que a Organização Mundial de Saúde, que 42 milhões de pessoas maiores de 3 anos têm deficiência auditiva de moderada a profunda. Então, por essa alta incidência, é um assunto muito relevante e que a gente tem que estar realmente bem atentos, né? E para a gente entender um pouquinho, a gente vai entender um pouco de como funciona a audição. O sistema auditivo, ele é dividido em 2 partes, para ficar de forma mais didática, né, a nossa compreensão. O sistema auditivo periférico e o sistema auditivo central. Nessa aula 1, nós vamos falar do sistema auditivo periférico, das alterações, de como ele repercute no desenvolvimento da criança. Aqui a gente vê uma imagem do sistema auditivo periférico. E nós iniciamos aqui com a orelha externa, onde a gente pode ver o pavilhão auditivo, né? Aqui. O pavilhão auditivo, ele vai captar as ondas sonoras, porque o som, ele vai chegar para o sistema auditivo em forma de vibração sonora. Então, o pavilhão vai captar essas ondas, vai conduzir para o meato acústico externo até chegar na membrana timpânica. É a orelha externa também que vai amplificar, iniciar a amplificação dessa pressão sonora e já vai começar a auxiliar na habilidade de localização do som, tá? A partir também do pavilhão auditivo. Vibrando a membrana timpânica, nós passamos para a segunda parte da orelha, que é a orelha média. Na orelha média, nós temos aqueles famosos ossículos, né? O martelo, a bigorna e o estribo. Então, a membrana timpânica vibra e essa vibração ela é transmitida para esses ossículos até chegar à orelha interna. Na orelha média, que existe a transformação da energia. Por quê? Porque a energia, essa vibração sonora, ela vai passar do meio aéreo para lá na orelha interna estar em meio líquido. Então, ali também vai acontecer o aumento da pressão sonora em 22 vezes aproximadamente, em torno de 30 decibéis, que é a unidade de medida de som, tá? E ela vai igualar as impedâncias, né? Então, é isso que vai fazer com que a vibração sonora do meio aéreo passe para o meio líquido. E é bem importante para funcionamento bom da orelha média que a pressão dentro da orelha média esteja adequada, né? Para isso eu quero fazer um destaque aqui, ó, para esse canal que se chama tuba auditiva ou trompa de Eustáquio e que se comunica com a nossa via aérea superior, o nosso nariz, né? E isso é bem importante porque depois a gente vai observar que algumas alterações na orelha média, né, que causam perda auditiva, elas têm relação com essa tuba auditiva, tá? Para dar um exemplo para vocês, eu imagino que vocês já tenham tido a experiência de subir, descer a serra, e a gente tem aquela sensação de que fechou, né, de que abafou a audição. Essa sensação é quando a pressão fica negativa ali. E aí, quando a gente dá um bocejo, mastiga e solta, é porque essa tuba auditiva que está funcionando adequadamente abriu e equilibrou a pressão dentro da orelha média. Então, isso é bem importante que a gente lembre para depois a gente entender melhor o mecanismo daquelas patologias que nós vamos falar. E, por fim, então, o som vai chegar na orelha interna, né, no labirinto, que é essa parte em roxo, e em especial nessa parte que parece um caracol, que é a cóclea, o órgão auditivo.
e da cóclea o som vai ser transmitido para o nervo auditivo para chegar até o cérebro. Eu trouxe aqui uma imagem da cóclea num corte para que vocês vejam que a cóclea ela é dividida em 3 rampas e na rampa central a gente tem o órgão de corte, que eu trago aqui um destaque para vocês verem, né, como é que ele funciona. O órgão de corte, ele tem umas células que se chamam células ciliadas, porque elas têm ciliozinhos. E esses ciliozinhos vão captar o movimento da membrana e é dessa forma que esse líquido se movimentando vai gerar o estímulo elétrico para passar para o nervo auditivo e ser conduzido ao cérebro. Tá? E é legal também que vocês saibam que a gente tem aqui, ao longo da cóclea, ela capta diferentes frequências de acordo com cada parte, né? Então, a gente vai ter a parte das frequências agudas, a parte das frequências graves, e é legal a gente saber também que a parte que é responsável pela captação das frequências agudas, em geral, ela é uma parte mais rígida, mais sensível, mais suscetível a lesões. Então, é bem mais frequente a ocorrência de perdas auditivas que afetam as frequências agudas do que as graves. Isso acaba afetando na compreensão da linguagem, muitas vezes. Então, a pessoa reage aos sons, ela escuta, mas ela nem sempre vai compreender o que ela precisa, né? Vai compreender em especial a fala. E pensando nisso, eu trouxe essa imagem. Essa imagem é o audiograma de sons familiares. Eu gosto bastante porque ela nos mostra de forma geral aonde ficam os sons do nosso cotidiano dentro da perspectiva de intensidade, que é medida aqui, ó, nessa reguinha à esquerda, e frequência, medida aqui em cima, né? Então, quanto mais para cima, menos intenso, quanto mais para baixo, mais intenso, quanto mais para a esquerda, mais grave, mais grosso o som, e quanto mais para a direita, mais fino, mais agudo o som. E eu queria fazer um destaque para essa área destacada, que se chama banana da fala. E ali a gente vê os fonemas, né? Os sons da fala, aonde que eles se localizam. O que a gente pode concluir vendo isso, gente? Que uma criança, por menor que seja a sua alteração auditiva, se ela tiver uma perda lá nos agudos, aqui nessa região de 4.000 a 8.000 Hz, ela vai ter dificuldade em adquirir os sons do V e do F, do S e do Z, do D e do T, né? E aí vocês vejam que muitas vezes também é uma criança que vai ter dificuldade em diferenciar esses sons, né? Principalmente esse traço de sonoridade, o surdo sonoro, né? Onde a gente tem uma diferença muito sutil e somente auditiva. E aí a criança pode ter trocas na fala, pode confundir as letrinhas na escrita, né? Então, é bem importante que a gente conheça isso para que a gente possa saber como que a gente pode lidar com o nosso estudante, né? Que tem, por mais discreta que seja, uma perda auditiva. Quais são os tipos de perdas auditivas, então? As perdas auditivas, elas são classificadas por tipo e por grau. Em relação ao tipo, nós temos esses 4 que estão citados. A perda auditiva condutiva, ela acontece quando existe um impedimento mecânico da chegada do som, dessa energia sonora, até a orelha interna. Então, normalmente, ela está localizada ou em orelha externa ou em orelha média. Ela vai causar lá na audiometria, lá no audiograma, um gap, a gente chama, né? Porque a cóclea está escutando bem, mas o som não chega até lá. Então, esse impedimento não deixa que o som chegue até lá. Em geral, esse tipo de perda é uma perda que a gente consegue tratar e reverter, né? A perda neurosensorial, por sua vez, ela é uma perda que, como já diz o nome, ela afeta a parte sensorial. Então, ela envolve a lesão das células ciliadas em alguma forma lá na cóclea. Em geral, uma perda irreversível, porque depois de lesionada a célula, né, a gente não consegue reverter.
e aí a gente acaba tendo que achar outros recursos para trabalhar com a pessoa que tem esse tipo de perda. A perda mista é quando a gente tem a combinação dessas duas, a condutiva e a neurosensorial, e a perda retrococlear é uma perda que fica depois da cóclea, normalmente atingindo o nervo auditivo. Aqui eu trago um quadro, né, um gráfico, mostrando a classificação das perdas auditivas por grau. Essa classificação, ela enquadra, então, a perda leve, moderada, severa e profunda. Alguns autores mantêm só 4 tipos de perda, leve, moderada, severa e profunda, né? Mas eu acho bem interessante essa classificação que divide, né? Porque existe um grau maior, né, entre o moderado e moderadamente severo. E aqui a gente vê, vocês vão ter esse material depois para consultar lá no Moodle, né? No nosso livro, como é a relação, né? Como é a habilidade para ouvir a fala em cada grau de perda auditiva. Vocês veem que a partir da perda auditiva de grau moderado, já existe dificuldade em compreender a fala na conversação, né? E aí só vai ficando mais difícil essa compreensão. E em crianças, existem autores que consideram perda auditiva já a partir dos 16 decibéis, que seria considerada uma perda auditiva discreta ou mínima. Por que isso, gente? Porque na época de aquisição de linguagem, qualquer perda ela vai ser muito significativa para a aquisição daquele som, né? Daquelas nuances, daquelas diferenças sutis entre um fonema e outro. Então, nesse período, uma pessoa que já tem uma perda auditiva a partir dos 16 decibéis já vai impactar, já poderia ser considerada uma perda auditiva. Num adulto que já tem a linguagem adquirida, aquela informação sonora que ele perder, porque ele tem uma leve alteraçãozinha, que ainda não é considerada perda, ele vai acabar adivinhando, né? Por associar, por acessar o vocabulário prévio, né? E ele vai acabar conseguindo ter uma vida normal, por isso não é considerado perda. Então, aqui também tem a questão do que consegue ouvir sem amplificação, né? Da mesma forma que o outro quadro. As causas de perda auditiva também podem ser classificadas de várias formas, como congênita ou adquirida, pré-lingual, pós-lingual, pré-natal, perinatal ou pós-natal, e também podem ser organizadas por região do sistema auditivo. Eu achei mais fácil para a gente poder entender os problemas mais comuns dessa divisão, por isso eu trouxe assim para a gente estudar um pouquinho, tá? Patologias da orelha externa, gente, mais comuns, lembrando. Rolha de cera, tá? Eu trago aqui uma imagem, vocês podem ver aqui que nós temos um acúmulo de cera que está bloqueando a passagem da vibração sonora até chegar na membrana timpânica. Vai causar provavelmente uma perda condutiva, tá? Normalmente vai causar perda quando existe a obstrução, o bloqueio, né? E normalmente ela é causada ou por um excesso de produção de cera, mas o mais frequente é o que nós vamos ver nessa imagem que eu trouxe, gente. É o cotonete. Gente, é bem importante essa informação, tá? O cotonete, ele é vendido para fazer a limpeza da orelha, né? Mas, na verdade, ele não é indicado pelos especialistas da área, porque ao invés de ele limpar, ele empurra a cera para dentro, tá? E é legal a gente saber também que a cera, ela é natural da nossa orelha e ela age como um mecanismo de proteção. Então, se eu sinto um incômodo com aquela cerinha externa, eu posso pegar um paninho úmido, né? Um paninho, limpar sem fazer o uso do cotonete, porque o cotonete ele vai acabar gerando esse tampão de cerume, né? Sem contar o risco, né, de eu machucar também a minha orelha. Então, bastante cuidado com essa parte. Também, outra patologia de orelha externa comum nas crianças
é a presença de corpos estranhos no meato acústico. Criança que coloca feijão, criança que coloca alguma coisa dentro, ou até mesmo um inseto, às vezes, que entra, tá? Pode estar causando uma alteração. As otites externas, que na verdade são inflamações da orelha externa, são bem frequentes na época de verão, que a gente fica bastante na piscina, fica bastante na água do mar, e aí fica molhada essa orelha e acaba favorecendo a infecção, né? E aí acaba sendo aquela dor bem dolorida, bem incômoda, que passa com o quentinho, né? Então a gente sempre tem que ter esse cuidado, né, de não ficar com a orelha também tão molhada tanto tempo. E existem também traumas causados por objetos introduzidos no meato acústico externo. Existem casos até de perfuração da membrana timpânica, então a gente tem que ter muito cuidado e não deixar as crianças colocarem nada dentro e nem mesmo nós adultos. Patologias da orelha média, nós temos as otites médias, né? Inflamações da orelha média, e elas também são divididas em dois tipos. A do tipo agudo, ela é decorrente de disfunções tubárias. Lembram lá da tuba auditiva, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, tá? Quando não está funcionando legal a tuba auditiva, ou então eu tô com processos infecciosos, inflamatórios nas minhas vias aéreas, tá? Eu acabo desenvolvendo a inflamação da orelha média. A otite média aguda, ela normalmente tem uma sintomatologia bem forte, a dor é bastante intensa, febre, e quando acontece de ela estourar, né, a gente acaba tendo a perfuração da membrana timpânica e pode sair bastante secreção, inclusive com sangue. E agora eu quero chamar a nossa atenção para esse tipo de otite média, gente. Otite média serosa ou secretora, tá? É uma forma silenciosa de otite, caracterizada pela presença de líquido e a persistência de líquido na orelha média, tá? O que acontece, gente? Ela, em geral, não apresenta sintoma e a criança fica com aquele líquido dentro da orelha. Eu digo criança porque normalmente é mais comum nas crianças, tá? Até porque elas não vão saber relatar, né, o que elas estão sentindo, e acaba causando uma perda auditiva que pode chegar até mesmo ao grau moderado. Então, é uma perda bem significativa, tá? É bem interessante a gente prestar atenção nessa perda. Por quê? Porque com a questão, né, das inflamações frequentes, vai e volta, frequentemente a criança está com essa dificuldade, a gente pode ter alteração na aquisição da linguagem, a gente pode ter alteração na maturação da via auditiva central, a gente pode ter várias implicações, né, que vão repercutir no processo de aprendizado dessa criança. Então, é bem importante a gente observar, né, se a criança tem algum sinal de que está ouvindo um pouco menos, porque ela pode ter essa otite e existe tratamento para essa otite. Tá? E aqui eu trago uma imagem da disfunção tubária. Lembram da tuba auditiva? Que dá para a gente ver, né, a comunicação dela com o nariz. Tá? A disfunção tubária, que é quando a tuba auditiva não está funcionando bem, ela vai causar pressão negativa na cavidade do tímpano. Tá? Que é isso que dá aquela nossa sensação da descida da serra, né? Que abafou. Normalmente, as crianças que têm amígdalas e adenoides aumentadas ou que têm alergias respiratórias, elas vão ter uma chance maior de ter a disfunção tubária e aí, por consequência, ter as otites, né? As otites de repetição e tudo mais. Então, é bem importante a gente estar observando todas essas questões. Também eu trago aqui para a gente ver, ó, a diferença entre a tuba auditiva de uma criança e de um adulto, né? A da criança ela é mais horizontalizada, então a chance de ter a disfunção é maior. Também os bebês, né, que mamam muito deitados, eles têm chance de passar por essa tuba auditiva, o resíduo de leite também causar inflamação da orelha. Então, é bem importante que a gente esteja atento
a essa comunicação e possa estar atento aos casos que possam necessitar de uma intervenção. As patologias de orelha interna, então, em geral, afetam a cóclea e elas podem ser congênitas ou adquiridas. Tá? Em geral, elas são a lesão das células ciliadas e elas vão dificultar ou impossibilitar a decodificação do som e, consequentemente, a chegada da informação auditiva ao córtex auditivo, caracterizando aquelas perdas que a gente estudou, as neurosensoriais. Aqui eu trago um quadro, também está lá no material do nosso livro, tá? Vocês podem ler com mais atenção. São fatores de risco para essas perdas auditivas. Tá? Aqui a gente tem até a idade de 2 anos, porque esses fatores de risco são classificações para a primeira infância. Mas isso não exclui as crianças mais velhas de se enquadrarem em algum aspecto desses fatores de risco, né, a partir dos 29 dias. Tá? Então, vocês veem, né, que antes do nascimento, as infecções intrauterinas, aquelas doenças famosas, toxoplasmose, rubéola, né? Ou então, complicações na hora do parto, anóxia, permanecer na UTI, baixo peso, tudo isso é um fator de risco. Então, aquelas perguntinhas que às vezes a gente faz para as famílias lá naquela entrevista inicial, elas têm todo esse significado, né? De a gente conhecer o histórico dessa criança para poder ligar o sinal de alerta quando a gente observar alguma dificuldade na aprendizagem dessa criança e poder ter algum norte, né? Bom, se essa criança teve esse histórico, quem sabe a gente vai investigar uma perda auditiva, né? Lembrando que a perda auditiva, ela não necessariamente é a surdez profunda, né? Às vezes é uma criança que tem uma perda unilateral e ela se vira bem, porque ela tem um ouvido funcionando. Mas na hora da aprendizagem na escola, na hora de uma atividade que exige um pouco mais, isso vai fazer diferença, né? Ou é uma criança que tem uma perda leve e que daí na hora da sala de aula, que está todo mundo fazendo barulho e ela não consegue ouvir o professor, isso vai fazer diferença. Então, é bem importante que a gente esteja atento. Eu trago aqui também, para citar para vocês, depois está bem descrito lá no nosso livro, vocês podem ler, que infecções bacterianas e virais, elas também podem causar perda auditiva depois do nascimento, né? Como, por exemplo, a cachumba, o sarampo, a sífilis congênita, o citomegalovírus, a meningite bacteriana e outras, tá? Então, nem sempre a criança ter passado por essa doença aparentemente sem sequelas, exclui que ela possa ter desenvolvido uma perda auditiva. Então, a gente também liga o sinal de alerta. Outras causas de perda auditiva seria a exposição a sons de forte intensidade, e ali eu quero fazer um comentário, né? Já é bem conhecida a perda auditiva por ruído ocupacional, né? Desenvolvida no trabalho. Mas, atualmente, os especialistas têm tido muita preocupação com os jovens que têm ouvido muita música em fone de ouvido. Tá? Tem até alguns dispositivos hoje que vêm com um mecanismo lá que quando tu tenta aumentar um pouquinho o volume, eles dizem essa intensidade pode causar danos à sua audição. Porque, na verdade, a indicação é que a gente não pudesse passar dos 50% de volume do dispositivo quando a gente está usando fone. O ideal seria que a pessoa do lado não escutasse nenhum som saindo do fone da pessoa. E a gente sabe que não é assim que os nossos jovens têm ouvido, né? Então, é bem interessante que a gente esteja atento para que a gente possa estar orientando, né, e evitando essas perdas auditivas. Aqui tem então outras causas, produtos ototóxicos que podem ser medicações, né? Vocês vão ver lá no quadro dos fatores de risco das crianças que alguns antibióticos têm potencial de danificar a cóclea, né? E acabam colocando em risco a audição. E ali nós temos outras doenças, né? Inclusive o processo de envelhecimento também pode causar perda auditiva. Tá? E eu cito ali no final as alterações retrococleares, que são bem menos comuns,
A mais comum é a neuropatia auditiva e ela tem como característica o quê? Que normalmente a perda auditiva não é tão grave quanto a dificuldade de compreender a fala, né? Então, nesse caso, se acende o sinal de alerta para esse tipo de alteração. Sinais e sintomas de perda auditiva na criança. Isso é bem importante, eu acho que é uma parte que a gente tem que destacar, porque eu acho que enquanto profs em sala de aula, a gente pode estar prestando atenção, né? E tá ligando esse sinal de alerta quando a gente pode estar encaminhando uma criança. Hoje em dia é bem difícil uma criança com uma surdez profunda chegar à escola sem ter tido nenhum tipo de avaliação, porque é obrigatório o teste da orelhinha, né? Mas, como eu comentei, às vezes é uma perda unilateral, às vezes é uma perda que a criança adquiriu, né? Existem perdas adquiridas, existem inclusive perdas progressivas que acontecem nas crianças, né? Então, a gente sempre tem que estar atento. Então, olhem lá os sinais. Demonstre irritabilidade e coloca a mão na orelha em uma delas. Não responde quando chamam, não se assusta com sons de forte intensidade. Isso até para crianças bem pequenas, né? É um sinal de indicação. Não procura localizar de que lugar o som foi gerado. Lembrando que essa habilidade as crianças desenvolvem depois dos 5 a 6 meses de idade. Procura ficar perto da fonte sonora, né? Sentar perto da TV ou então aumentar bastante o volume da TV. Solicita a repetição de mensagens, né? O que foi, né? Fala muito alto, né? Daí ali, ó, a partir de 1 ano, a criança teria que reconhecer essas instruções. Cadê a mamãe? Atira beijo. Então, é um fator de risco. Ou então, a partir de 1 ano e meio a 2, a criança já teria que falar palavras. Na verdade, ela já teria que falar, né? 2, como a gente já estudou anteriormente no outro módulo, né? Então, sempre que existe um atraso de linguagem, eu também suspeito de perda auditiva. Tá? Ali na pré-escola, pode apresentar dificuldade com rimas, com compreensão de palavras cotidianas. Pode ser uma criança que parece desatenta, né? E ali que eu já comentei, né? O atraso do desenvolvimento da linguagem. Tratamento, normalmente quem determina é o médico otorrinolaringologista, ainda que o fonoaudiólogo faça a avaliação, né, faça a audiometria, a avaliação audiológica, né, é o otorrino que vai avaliar e vai depender do local e da causa da perda auditiva. Aqui eu trago bem rapidamente para a gente conhecer, né, então patologia de orelha externa, normalmente o otorrino resolve no consultório, se é retirar um tampão de cera, um corpo estranho, ele consegue retirar lá, né? Às vezes ele vai utilizar alguma medicação. É bem importante, e eu quero fazer um alerta nesse sentido, a gente cuidar com qualquer receita caseira para tirar alguma coisa da nossa orelha, tá, gente? Tem circulado nas redes sociais receitas mágicas para isso, para aquilo, para limpar isso e aquilo. Gente, é muito perigoso. Por quê? Porque eu vou inserir, se eu inserir um objeto, eu posso estar danificando, eu posso estar machucando, eu posso estar perfurando a minha membrana timpânica. Se eu for colocar um líquido, um produto dentro da minha orelha, eu posso estar causando uma irritação. Eu não sei se daqui a pouco a minha membrana timpânica não tem uma perfuração e eu vou estar adentrando com esse líquido que não teria indicação para adentrar lá na orelha média. Então, gente, sempre importante, suspeitei de uma alteração, eu vou procurar a ajuda do médico. Alterações da orelha média, existem possibilidades, né? É bem comum a colocada do dreno ou do tubo de ventilação, vocês podem ver aqui na imagem, né? É uma pequena cirurgia onde eles vão colocar esse tubo e esse tubo vai drenar aquele líquido que fica lá dentro, tá? E vai permitir a ventilação da orelha média, tá? Também importante, e às vezes a primeira intervenção é tentar tratar a causa, porque a otite média, ela vai acontecer por quê? Porque a tuba não está funcionando legal. E normalmente a tuba não está funcionando legal por essas outras questões citadas. Rinite, sinusite, infecções do sistema respiratório, né?
enfim. Então, também vai ficar a critério do médico fazer esse tratamento. E alterações da orelha interna, em geral, são irreversíveis. O tratamento, ele vai ter o objetivo de quê? De diminuir o impacto dessa alteração auditiva na vida do sujeito. Tá? Então, o que vai ser feito é utilizar recursos para recuperar a capacidade auditiva. Exemplos, aparelho de amplificação sonora ou implante coclear. E a gente vai estudar um pouquinho sobre eles. O aparelho auditivo, ele é um dispositivo eletrônico programado individualmente para cada um. Tá? Então, eu não tenho como uma pessoa usar o aparelho do outro sem que seja feita toda uma adaptação, né? O aparelho, ele é individualizado. Lá a gente vai ter o quê? É como se fosse aumentar o volume do som que entra na orelha. Só que levando em consideração a perda da pessoa, né? Se a pessoa tem mais perda em agudo, eu vou amplificar mais o agudo do que o grave e assim por diante. Tá? É importante a gente pensar que o objetivo do aparelho auditivo nas crianças é possibilitar a aquisição da linguagem também, né? Então, além do uso do aparelho auditivo, é necessária a chamada reabilitação auditiva, feita em terapia fonoaudiológica, que vai ensinar a criança o que fazer com esse som, né? Porque é diferente eu adaptar um aparelho auditivo, uma prótese auditiva, numa pessoa que já ouvia, parou de ouvir, vai voltar a ouvir, ou muito diferente de eu adaptar numa pessoa que nunca ouviu, né? Que vai ter que aprender a interpretar os sons. Então, é importante que a pessoa esteja recebendo também esse acompanhamento, tá? Eu trago aqui uma imagem, esse é só um exemplo, porque na verdade nas crianças é mais comum usar o aparelho retroauricular, né? Onde o aparelho fica atrás da orelha e a gente tem só dentro colocado o molde, né? Mas ali pra gente conhecer o que tem no aparelho auditivo, tá? Tem um microfone, tem a pilha, tem o controle do volume, tem a ventilação, ela é nesse intra, né? Esse intra-auricular e um receptor. Outra coisa bem importante de a gente lembrar é que a falta do uso dos aparelhos auditivos, ela gera um problema sério no caso da criança, que é a ausência de sons para o cérebro. Então, qual que é o nosso objetivo quando é adaptada uma prótese auditiva numa criança? É deixar ela o mais parecido de uma criança ouvinte. E uma criança ouvinte ouve todo o tempo. Então, é também nossa responsabilidade orientar as famílias, observar em sala de aula, né? Se a criança está fazendo uso desse aparelho auditivo, né? Se ele está usando da forma correta, porque quanto mais tempo essa criança ficar com o aparelho auditivo, mais parecido da experiência natural vai ser e melhor vai ser o efeito dessa amplificação sonora para o desenvolvimento dessa criança. Aqui eu trago o implante coclear. O implante coclear, ele é um dispositivo criado para aquelas pessoas que não têm benefício com o aparelho de amplificação sonora. Se eu tenho uma criança que tem lá uma perda profunda, provavelmente eu tenho lesão, né, em todo o órgão de corte lá, né? Eu tenho uma lesão muito extensa nas células ciliadas. Então, aumentar o volume não vai adiantar porque ela não vai conseguir processar essa informação. Nesse caso, a solução seria o implante coclear, que ele é introduzido através de uma cirurgia. Vocês veem aqui, né? Que a gente tem, então, esse dispositivo que é colocado internamente na orelha, ó, e ele vai estimular diretamente o nervo auditivo. Ele recebe o som por aqui, fica essa caixinha por fora, né? E ele vai estimular diretamente o nervo auditivo como se fosse substituindo a cóclea. Tá? Eu trago aqui um vídeo, ele é em espanhol, mas o objetivo é a gente
poder visualizar o funcionamento do implante coclear. Então, vamos assistir. Cuando las ondas sonoras llegan al oído externo, viajan a través del conducto auditivo hacia la membrana timpánica. Desde allí, las ondas sonoras son transmitidas mecánicamente hacia el oído interno y amplificadas. En el oído interno se encuentra la cóclea. La cóclea está compuesta por 3 conductos distintos. En el conducto medio se encuentra el órgano de la audición y posee las células ciliadas sensitivas. Las células ciliadas pueden ser estimuladas eléctricamente enviando la señal a los nervios y luego al cerebro. En la mayoría de los casos de sordera, el nervio auditivo continúa funcionando, pero las células ciliadas han sido dañadas o incluso han desaparecido. En un sistema de implante coclear, el sonido entra por un micrófono y viaja a través de un mini ordenador externo llamado procesador de sonido. El sonido es procesado y convertido en información digital. Esa información digital es enviada a través de la antena transmisora hacia la parte del sistema quirúrgicamente implantado. El implante convertirá la información sonora en señales eléctricas que viajarán hacia una guía de electrodos insertados dentro del pequeño oído interno o cóclea. Los electrodos estimulan directamente el nervio auditivo, enviando la información sonora hacia el cerebro. Pasando por alto el oído interno dañado, el implante coclear provee un mecanismo completamente nuevo para la audición. Então, a gente pode ver, né, como funciona. É bem legal esses vídeos porque a gente consegue visualizar melhor, né, como funciona o implante coclear, que vai passar informação direto lá para o nervo auditivo. Também existe hoje uma tecnologia chamada sistema FM. Tá? O sistema FM ele é um mecanismo que vai ajudar a criança que tem essa dificuldade, né? Porque ele vai diminuir os fatores que desfavorecem a compreensão do professor. Tá? O que acontece? Para que haja um bom desempenho escolar, né, os estudos dizem que seria necessário o estudante compreender no mínimo 50% da fala do professor. Tá? Só que alguns fatores acústicos da sala de aula desfavorecem isso, como, por exemplo, a distância do professor, o ruído, a reverberação, né? E esse sistema FM, o que ele é? O professor vai utilizar um microfone, né? Vocês veem aqui na figura, né? O professor está com esse captador, né? Esse microfone. E esse microfone vai estar ligado a um transmissor de frequência modulada que transmite diretamente ao receptor, tá? Conectado no aparelho de amplificação sonora ou no implante coclear daquele estudante que tem a deficiência auditiva. Então, o som vai sair direto lá do professor para o aparelho auditivo da criança, reduzindo esses fatores. Eu trago aqui, lá no nosso livro, eu cito um exemplo que eu retirei de um manual sobre o sistema FM, que eu cito nas referências, né? Falando um pouquinho, né, sobre como afeta, né, esses fatores afetam a compreensão da fala do professor. Então, aqui a gente tem umas imagens para a gente ver, né? Olhem ali, a menina, ela escuta claramente a voz do professor, né? Compreende. Quando ela tem uma relação sinal-ruído, que é esse mais 15 decibéis aqui, tá? Que seria o quê? Voz do professor em torno de 60 decibéis,
ruído de fundo em torno de 45. Isso é uma relação sinal-ruído de mais 15. Tá? Conforme ela vai se distanciar do professor, a intensidade da voz do professor também vai diminuir. Então, eu vou ter a perda da informação, né, auditiva da voz, e à medida que eu vou perdendo decibéis, eu vou perdendo compreensão de fala. Vejam ali, ó. Depois, quando eu passo para a relação sinal-ruído 7, eu já tenho só 75% de compreensão. Quando eu passo para a relação 0, ou seja, a voz do professor e o ruído se equivalem, eu já tenho só 50%. E quando o ruído de fundo ele ultrapassa a voz do professor, dependendo do quanto esse ultrapassa, e vocês vejam que a diferença é mínima de decibéis ali, 7, né? Eu já não vou ter compreensão da fala do professor e de que forma isso pode impactar, né, o aprendizado dos nossos estudantes. Aqui nós temos um gráfico que também ilustra isso, bem essa questão do distanciamento do professor, para que a gente perceba o quê? Não é só a questão do ruído da sala, né? A questão de onde a criança está sentada também vai influenciar. Aqui a gente tem a garota 1, que seria, vamos dizer, a garota sentada à frente do professor. Professor falando em torno de 60 decibéis, nível de ruído 50, relação sinal-ruído 10, ela compreende 83%. Se o nível de ruído 35, que eu acho bem raro, porque a gente sabe que é difícil uma sala de aula totalmente silenciosa, né? Aí eu tenho ali a relação sinal-ruído 25, 100%. À medida que ela se afasta, então existe uma estimativa de que se perca em torno de 6 decibéis a cada lugar para trás que ela fica do professor, né? Eu vou ter essa diminuição da relação sinal-ruído, ó, e a diminuição da compreensão, sendo que a garota 3, olhem lá, né? Quando ela está num ruído de 50 decibéis, ela não compreende nada da fala do professor. Isso é muito grave, né? Porque como que eu vou querer que um estudante consiga ter um bom aprendizado sem estar conseguindo compreender a fala do professor? Aqui também fala um pouquinho sobre a reverberação, né? A reverberação é o mecanismo da onda sonora batendo na parede, né? E voltando e gerando essa sensação, né? E aqui a gente tem uma imagem que fala da distância crítica, tá? Que seria a distância em que o aluno mais recebe o som direto da fonte sonora sem ter interferência da reverberação. Então, isso nos mostra, claro, que depois a gente vai ver que o ideal é que o profissional que acompanha a criança oriente qual o local correto, mas sempre que a gente tem uma criança que tem uma perda auditiva, o ideal é que esse estudante esteja à frente do professor para diminuir. E é bem interessante, vocês vão ler lá no material, né, que tem alguns locais que não são indicados também, como perto da janela, onde existe mais ruído, né? E também perto da parede, porque a reverberação é maior. Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente vai colocar esse aluno em sala de aula. Falando um pouquinho sobre a deficiência auditiva no contexto de sala de aula, atualmente, o estudante com deficiência auditiva de qualquer tipo e grau, ele pode ser incluído em escola regular ou frequentar a escola especial. É uma decisão que cabe à família, tá? Que vai analisar os benefícios de cada tipo de ensino. Existem algumas tendências observadas que eu cito aqui, né? Então, criança que tem uma perda que responde bem ao aparelho ou que nem precisaria do aparelho para se comunicar, basicamente, frequentando escola comum, né? Aquele que usa o aparelho auditivo, mas que precisa de uma amplificação maior, precisaria ter um acompanhamento fonoaudiológico junto com a escola. E normalmente as crianças que precisam, que não respondem ao aparelho auditivo, em geral elas acabam indo para a educação especial, né? Ou então elas podem ser encaminhadas para um programa de implante coclear
e aí recuperar essa capacidade auditiva. Aqui eu trago um outro quadro. Todo esse material, ele está bem descrito lá no nosso livro, vocês podem estar lendo, né, e entendendo um pouquinho mais. Aqui ele faz um comparativo entre os graus de perda, né, a suspeita, né, diagnóstica, como que ele compreende a fala, como que ele emite a fala e como se dá o aprendizado. Também, se a gente for estudar a legislação, a educação especial para pessoas com deficiência auditiva oferece essas modalidades de atendimento que eu cito aqui: classe especial, sala de recursos, unidade de ensino itinerante, classe comum, formas combinadas de atendimento. Tudo isso está bem explicado, né, lá no nosso material, para a gente entender um pouquinho melhor. É bem importante que o professor da criança com deficiência auditiva ele tenha algum amparo técnico por algum especialista, como o fonoaudiólogo, por exemplo. Ele tem que entender um pouquinho do que é a deficiência auditiva desse estudante, entender o audiograma. Lembram que a gente viu lá o audiograma dos sons familiares? Então, eu entendendo de que forma a perda auditiva desse meu estudante impacta, como ele compreende o mundo, o que ele escuta, né? Isso é bem importante que a gente saiba. Também, que tipo de estratégias a gente pode usar para favorecer esse estudante em sala de aula, né? Se eu posso usar uma voz de uma forma especial, se eu posso usar expressões, comportamentos que vão favorecer. Também o local adequado, que nós falávamos anteriormente, né? E aí, algumas dicas bem práticas, tá? Preferir sempre atividades que favoreçam a compreensão auditiva. Então, eu vou fazer um ditado, eu vou evitar fazer um ditado de palavras, porque a palavra sozinha vai ser muito mais difícil de ser compreendida, né? Mas daqui a pouco eu posso fazer um ditado de frases, que aí ajuda o estudante a adivinhar o que faltou, digamos assim, caso ele não consiga captar toda a informação auditiva, né? Também importante, né? Repetir ordens individualmente a criança quando a gente percebe que ela não entendeu. Falar de frente, falar próximo. Lembrem que a criança que tem perda auditiva, ela também vai usar o recurso da leitura orofacial como apoio, né? Então, a gente pode ajudar ela nesse sentido. E sempre que possível, usar o sistema FM, né? E nós sabemos que o SUS ele já fornece esse tipo de equipamento, né? Então também a gente pode, na presença de um estudante com essa dificuldade, ajudar essa família a buscar esse recurso, né? Tanto do aparelho auditivo quanto do sistema FM. Na educação de surdos que se comunicam por libras, tá? Aí tem que existir uma adequação no ensino da língua portuguesa, porque, na verdade, a linguagem escrita, né, ela vai ser a segunda língua dessa criança, desse estudante, porque a língua deles é a língua de sinais e ela tem uma estrutura um pouco diferente do português, né, que a gente fala. Então, é importante que a gente tenha conhecimento dessas práticas metodológicas do ensino de segundas línguas, que a avaliação possa ser diferenciada, considerando a interferência desses aspectos estruturais da língua de sinais, a utilização da escrita na interação do professor e do aluno, adequação dos conteúdos e objetivos, organização do tempo, né, levando em conta que as atividades exclusivamente verbais vão tomar mais tempo dos alunos surdos. Também a escolha prévia de textos, de acordo com a competência linguística dos educandos, apresentação de referências relevantes, contexto histórico, enredo, personagem sobre o texto, né, em língua de sinais ou usando outros recursos antes da leitura, explorar o vocabulário e o texto também, né? Interpretação de texto por meio de outros materiais, apresentação do texto por escrito, né? Evitar o texto só na forma auditiva, né? ênfase ao aspecto semântico e estrutural do texto, né?
Lembrando que esse estudante ele tem uma outra estrutura de linguagem, né, na sua mente, e estimular a formação de opinião e o pensamento crítico. Aqui a gente traz algumas sugestões de atividades. Essas sugestões elas são mais voltadas para aqueles alunos que têm a capacidade auditiva, né, através do aparelho de amplificação ou que tenham uma perda leve. Então, aqui tem algumas sugestões, como essa atividade do Quem Está Chamando, em que a criança vai ter que, vendada, identificar quem chamou, aonde essa criança está. Então, é uma atividade que estimula a percepção auditiva. Aqui nós temos a atividade seguindo a ordem, que estimula a habilidade da atenção. Então, ali a gente tem os cartões de várias cores. E aí, para cada cartão, a gente realiza uma ordem, né? Então, isso também ajuda na atenção. O bingo fonético, né? Que vai estimular a discriminação auditiva. Lembrem que naqueles casos de perda leve, às vezes as crianças têm dificuldade de reconhecer aqueles traços sutis, né? Diferença dos sons pequenas, então a gente pode estimular isso também através desses jogos. Aqui também o bingo sonoro, né? Eles também vão identificar aí o som, não da palavra, mas o som do objeto, né? E identificar isso na cartela também, estimulando essa habilidade de discriminação sonora. Essa então foi a aula 1. Qualquer dúvida vocês podem mandar em mensagem para a gente e consultar o material, né? O livro está à disposição na página do Moodle. Também tem um vídeo disponível que dá para a gente ver o funcionamento do sistema auditivo de uma forma mais lúdica, de uma forma mais visual, né? Então, essa foi a nossa primeira aula do módulo audição.